De um jeito bastante simples, porém completo, você vai aprender nesse vídeo o que é a TIR, taxa interna de retorno, e também o valor presente líquido. Isso serve para quando a gente está considerando a viabilidade de projetos, viabilidade de investimentos. E olha só, meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque eu tenho aulas como essa, cujo objetivo é preparar você para as principais certificações que o mercado financeiro tem. Especificamente o assunto de hoje cai na prova da CEA, na prova do CFP, cai na prova do CFG. Então, se você está se preparando para uma dessas certificações ou apenas estudando sobre finanças corporativas, me segue aqui para você não perder nenhum vídeo do nosso canal, porque aqui eu ensino o mercado financeiro de verdade. Não estou preocupado em você decorar, estou preocupado em você aprender. E olha só, para esse modelo de aula, a gente sempre traz aqui aquilo que eu chamo de definição quadrada. A gente vai ler junto o que isso quer dizer, mas, mais importante do que isso, a gente vai aprender cada uma dessas coisas. E o foco é a gente falar sobre viabilidade de investimentos. Portanto, vamos entender o que é o VPL, Valor Presente Líquido, que talvez não esteja dando para você ler, assim vai ficar melhor. Volta aqui, assim vai ficar melhor, a gente vai ler junto, olha só. O valor presente líquido também é conhecido como valor atual líquido ou método do valor atual. É a fórmula matemático-financeira capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa apropriada menos o custo do investimento inicial. O próprio nome sugere, né? É você olhar para um fluxo no futuro e trazer ele a valor presente. E aí a gente vai usar HP. Você vai ver que fica muito fácil usando a HP fazer conta de valor presente líquido, mas mais importante do que a gente aprender a conta, você vai aprender a interpretar isso. Querendo dizer o seguinte, tá? O que esse número quer me dizer com os exemplos que eu trouxe aqui. Só que, para que a gente possa aprender isso, vamos ver só mais uma definiçãozinha quadrada, e aí depois a gente já vai para a prática aqui, vou colocar HP na tela e tudo mais, tá bom? Olha só, o que eu trouxe aqui para a gente falar sobre TIR. TIR é a taxa interna de retorno de um dado projeto. Então, a taxa interna de um empreendimento é uma medida relativa expressa em percentual, que demonstra o quanto rende um projeto de investimento considerando a mesma periodicidade dos fluxos de caixa. Com os exemplos que eu trouxe aqui, o tanto que a gente vai explorar, tudo isso vai ficar claro para você. Deixa eu só ficar aqui para a gente avançar, porque eu preciso falar das premissas. Existem algumas premissas para que a gente possa calcular isso, aí eu te apresento o HP e a gente já vai para a prática, tá bom? Primeiro, olha só, quando a gente fala da TIR, que é a nossa taxa interna de retorno, existe uma premissa para isso que basicamente diz para a gente o seguinte, que a TIR, ela parte do pressuposto que os fluxos de caixa, eles são reinvestidos. E eles são reinvestidos à própria taxa, ou seja, a taxa do projeto. Isso é importante porque, embora eu não vá explorar nessa aula, aliás, eu quero que você me diga se você quer aprender sobre, tem um conceito chamado de TIR modificada, que seria uma evolução da TIR, que ela vai considerar uma taxa diferente. Então, coloca aqui nos comentários se você quer uma aula sobre TIR modificada, que eu não vou tratar aqui, mas é importante que você entenda que a TIR que nós vamos calcular, ela parte do pressuposto que cada fluxo que você recebe, ele é reinvestido. E ele é reinvestido a que taxa? A mesma taxa que você contratou, a mesma taxa do projeto, tá bom? Isso é um ponto importante. Se as condições de mercado mudam e você reinveste sob outras circunstâncias, aí a gente vai para a TIR modificada, que para essa aula não ficar muito longa, não vou trazer, mas se você quiser, coloca aqui nos comentários, tá bom? E aí a gente precisa considerar sempre um custo de oportunidade, que é o custo de... o custo de oportunidade é o valor da melhor alternativa não escolhida. Sempre que você decide fazer um investimento, precisa ser levado em conta o custo de oportunidade. Isso serve para a vida, isso serve para tudo. Quando você decide, por exemplo, estar aqui neste momento, olhando para minha cara para aprender sobre TIR, você está escolhendo estudar por alguma razão e você está abrindo mão de fazer quaisquer outras coisas. Qual que é o custo de oportunidade? Está fazendo sentido estar aqui? Eu espero que esteja,
porque senão você poderia estar fazendo coisa melhor, certo? Então é importante a gente entender esse conceito de custo de oportunidade, porque sempre quando a gente fala de viabilidade de investimentos, a gente precisa levar isso em consideração. E aí a gente avança para uma coisa chamada de taxa mínima de atratividade, que é o TMA. Taxa mínima de atratividade do investidor está relacionado à sua curva de utilidade individual, que eu não vou detalhar tanto aqui, mas é o seguinte. É importante que você entenda que a taxa mínima de atratividade, a TMA, ela será diferente. Não tem uma regra que diz, não, a TMA é sempre essa aqui. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode encontrar alguma teoria dizendo o seguinte, olha, que a taxa mínima de atratividade, ela está relacionada com a taxa livre de risco, com a Selic, por exemplo. E, em certa medida, isso faz sentido. Deixa eu te explicar. Porque funciona assim, ó. A Selic, ela representa pra gente um custo, o investimento, a taxa livre de risco. Eita, quase que não sai aqui. A Selic representa pra gente a taxa livre de risco. Se ela representa a taxa livre de risco, quer dizer que eu posso pegar o meu capital e investir num tesouro Selic e ganhar a variação da taxa Selic sem risco nenhum. Então, para eu deixar de estar na Selic, para eu abrir mão desse custo de oportunidade, para ir para um projeto, uma TMA, investir numa empresa, eu vou ter como TMA, ou seja, taxa mínima de atratividade, o mínimo que eu exijo, o mesmo da Selic. Por isso que algumas pessoas podem afirmar para você que a TMA, taxa mínima de atratividade, é a taxa livre de risco. Mas não necessariamente, porque a TMA tem a ver com a curva de utilidade do investidor, mas também com a percepção de risco que eu tenho daquele projeto. O que eu quero dizer com isso é, suponha que a taxa Selic, a taxa livre de risco, está em 10%. E aí eu convido você que está aqui me assistindo e digo, olha, você tem um capital para investir. Eu quero convidar você para investir aqui na T2. Você vai cobrar quanto de retorno? Você vai cobrar 10%? Não, você vai cobrar mais. Fala, Thiago, a Selic está 10. Meu custo de oportunidade aqui é no mínimo 10. Como investir na T2 tem um risco e a minha percepção de risco é considerável, eu vou exigir 14% de retorno para esse projeto. Vou exigir 15%. Então não tem certo nem errado aqui. O investidor, dado aquilo que ele percebe do risco, ele vai cobrar. Um bom ponto de partida para essa taxa mínima de atratividade pode ser o CAPM. E aí você está falando assim, Thiago, o que é CAPM? Que eu não estou entendendo mais nada aqui do que você está falando. Olha só, esse vídeo que você está vendo, ele faz parte de uma playlist. Nessa playlist eu estou trazendo todos os fundamentos de finanças empresariais para você que está se preparando para uma certificação. Se você está se preparando para a certificação CEA, para o CFP, para o CFG, você pode ver aqui nessa playlist aulas completas. Então tem uma aula onde eu uso lá o CAPM que mostra o quanto que a gente vai exigir em razão do risco. Então, tudo isso para explicar para você o seguinte, a taxa mínima de atratividade, tá? Ela não vai ser a mesma para todo investidor. Um bom ponto de partida é você mensurar o retorno pelo risco. E mensurar o retorno pelo risco, a gente faz isso usando o CAPM que está disponível aqui para você no nosso canal. Mas essa não é a única forma, porque o investidor pode falar, tá, beleza, precifiquei pelo CAPM, mas eu sou um investidor muito conservador e para mim, para que faça sentido, eu vou exigir ainda mais. Por isso a gente fala da curva de utilidade do investidor. Tudo bem? Até agora, só teoria e um reforço para você ver os nossos vídeos da playlist aqui do nosso canal do YouTube, que está aqui disponível para você aprender o mercado de verdade, tá? Tô deixando o card aí para você caso não tenha visto. Tudo bem? Agora, vamos começar aí para a prática. Isso que eu trouxe aqui é uma representação gráfica de um fluxo de caixa, daqueles que a gente faz um investimento e recebe em parcelas iguais, ou de um empréstimo, enfim. Que ele, claro, é sempre representado assim, né? Tem a saída de capital e depois tem as entradas regulares. Ou ainda, a gente poderia inverter, né? Assumindo que a gente está tomando um dinheiro emprestado e vai pagar em parcelas mensais. Se a gente toma um dinheiro emprestado para pagar em parcelas mensais, como é que funcionaria esse fluxo de caixa? Bom, uma entrada e várias saídas, certo? Agora, por que a gente vai calcular a TIR e por que a gente precisa entender o conceito de VPL
Porque se a gente já tem isso, e a gente coloca na HP lá o valor presente e a taxa de retorno, ela vai dar. Ocorre que nem todos os fluxos de caixa, aliás, eu diria que a maior parte dos fluxos de caixa, quando a gente está falando de projetos, de empresas, não é assim, redondinho, assim, uma entrada, uma saída com entradas regulares. Ele está mais parecido com isso aqui, ó. Vou investir numa empresa, faço um aporte hoje, daqui a pouco tem uma entrada do valor X, aí depois eu preciso fazer um novo aporte, depois eu vou na entrada de um valor maior, aí fica um tempo sem entrada, depois entra de novo. Então, como a gente tem esses fluxos de caixas irregulares, a gente precisa considerar isso no tempo para eu saber, tá, se eu tiver um fluxo de caixa assim, qual que é o valor presente disso? Considerando uma certa taxa. E se eu tenho um valor presente, isso é viável ou não é? E aí, como a gente faz isso? A IHP ela é maravilhosa, já. Ela tem umas funções aqui, não escondidinhas, mas que a gente vai precisar ativar a teclinha F da nossa HP. Quando eu aperto no F, eu vou ativar lá em cima, ó, o NPV, Net Present Value, ou valor presente líquido, tá? Que é o tema dessa nossa aula, tá bom? Ou eu posso usar a funçãozinha G da nossa HP aqui, ó, para acessar o cash flow. Quando a gente vê aqui, ó, o CF0 é o cash flow no momento 0, o CFJ é o cash flow no momento 1 e o NJ é a quantidade de fluxos que a gente tem. Então, eu vou colocando e representando esses gráficos na HP. CF0 fluxo de caixa em D0, CFJ fluxo de caixa no futuro e o número de repetições. Tudo teoria para a gente fazer essa conta aqui agora com a HP, certo? Ó, qual que é o valor presente líquido do seguinte investimento? Aí a gente tem aqui, ó, considerando um custo de oportunidade de 12% ao ano. Então a gente tem aqui um investimento de 2 milhões. Então vou investir hoje 2 milhões. Vai gerar um caixa de 1,5 milhão no primeiro ano, um caixa de 1 milhão no segundo e um caixa de 500 mil no segundo. Como que a gente calcula aqui o valor presente líquido na HP? Primeira dica que eu quero te dar, sempre que você precisar calcular isso, é legal você desenhar um fluxo de caixa para você não se perder. Então faz assim, ó. Nós temos um investimento de 2 milhões. A gente pode suprimir as casas decimais, porque ó, 2 milhões, 1,5 milhão, você pode fazer assim, ó, um investimento de 2, tá? 2 eu estou investindo hoje, então é negativo. Aí depois ele vai ter uma entrada no ano 1 de 1,5, ou seja, 1,5 milhão. Depois uma entrada de 1 milhão. E no último ano uma entrada de meio, né? Porque eu estou suprimindo as casas decimais. Ó, 0,5. Isso aqui é suprimir as casas decimais. E aí é claro que se a gente faz isso, o resultado também terá suprido as casas decimais. Terá suprimido as casas decimais. Então, se essa é a sua primeira vez, para que você não se confunda, a gente vai colocar todos os valores. Então eu tenho aqui, ó, 2 milhões. Mas eu quis dizer que você pode fazer assim, desde que você saiba interpretar o resultado no final. Então 1,5 milhão. Depois 1 milhão aqui. E depois aqui, ó, 500 mil. Esse é o fluxo de caixa e nós temos uma taxa de 12%. A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar HP e a gente vai fazer essa conta aqui juntinho, tá bom? Então olha só, a HP vai ficar bem aqui e a gente faz assim, ó, FCLX para limpar a memória da máquina. Então a gente vai fazer o primeiro investimento, que é 2 milhões. Então tá aqui, ó, 2 milhões. CHS para ficar negativo, eu venho aqui na letrinha G e aperto aqui, ó, em CF0, porque é o cash flow no momento 0. Apertei o primeiro. Vamos para o segundo. 1,5 milhão. G, cash flow no momento futuro, ou seja, GCFJ. Depois 1 milhão. 1 milhão. G, CFJ. Depois 500 mil. G, CFJ. Como eu quero saber o valor presente líquido desse fluxo, eu vou informar para HP a taxa. Qual é a taxa? 12. Então, 12 no I. Já informei tudo. Venho aqui, ó, em F
e aperto aqui ó, no PV, onde tem o NPV, que é o valor presente líquido. Então, o valor presente líquido é 492.369.72, o que aqui ó, seria a alternativa A. O que isso aqui está dizendo? Que olha, eu tenho esse fluxo. Eu vou trazer esse fluxo a valor presente, com essa taxa, que é a taxa que eu estou exigindo. Se o meu resultado for positivo, significa necessariamente dizer que o meu resultado é positivo, portanto, é um projeto viável. É um projeto que me traz um retorno acima daquilo que eu estou exigindo. Eu exijo receber 12% ao ano. Se o meu valor presente líquido é positivo, significa dizer que eu estou recebendo mais do que 12% ao ano. Esse que é o grande ponto. Tiago, quanto que eu estou recebendo? É aí que entra a nossa querida TIR. Vou te explicar de um jeito bem simples. Do jeitinho que está aqui na HP, a gente não precisa fazer nada, nada. Só a gente vir aqui, ó, F e apertar aqui, ó, em IRR. Ela vai dizer pra gente qual que é a taxa interna de retorno. Pumba. Olha só, a taxa interna de retorno desse projeto é 28,86. Olha só o que eu estou dizendo. Que esse projeto tem uma taxa de retorno de 28,86% ao ano, tem uma TIR. É isso que ele tem, tá? Eu, para entrar nesse projeto, para investir 2 milhões de reais, eu estou exigindo 12% ao ano. Pergunto para você que me acompanha aqui no YouTube, que está se tornando um especialista em investimentos, em finanças empresariais. Pensa comigo, se eu, Tiago, exijo um retorno de 12%, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui em cima. Fiquei muito em cima, né? Peraí. Se eu, Tiago, exijo um retorno aqui ó, de 12%, e o tal projeto me entrega 28,86%, esse projeto faz sentido ou não faz? Pô, claro que faz. Tá dando muito mais do que eu exijo. Então, eu fiz isso para reforçar para você o seguinte ponto. O valor presente líquido, quando positivo, que no nosso caso deu positivo, nos indica que este projeto ele é viável. Ele traz um retorno positivo para o investidor, considerando o que ele exige de retorno, considerando a taxa de retorno. A gente vai fazer esse mesmo exemplo considerando uma outra taxa. Olha só, deixa eu colocar HP aqui, ó. Imagina que a gente muda a taxa. Eu digo assim para HP. HP, se a taxa que eu exijo é 30%, então eu vou colocar 30 no I, que é o de taxa. Agora eu vou apertar em FNPV, ó. FNPV, que é o valor presente líquido. Deu negativo. Por que deu negativo? Porque eu usei o mesmo fluxo, mas disse para HP, eu exijo 30% ao ano. O que HP disse é o seguinte, olha, se você exige 30% ao ano, Tiago, eu vou dizer para você o seguinte, que esse projeto ele é inviável. Por quê? Porque ele só rende 28, tá lá em cima. Então, se você exige 30% ao ano e você quer desembolsar hoje 2 milhões de reais com esse fluxo, eu, HP, estou dizendo o seguinte, que você vai receber tudo isso e ainda vai ficar devendo 30. Não é que você vai ficar devendo, mas para aquilo que você exige ganhar, vai faltar 30 não, 26, né? Para aquilo que você exige ganhar, vai faltar 26 mil reais ainda. Então é inviável esse projeto se o meu retorno fosse 30. Então aqui a gente entendeu dois conceitos, certo? Eu trouxe aqui ó, mais uma pergunta para a gente treinar junto. Só que antes da gente treinar isso, deixa eu te falar uma coisa. Se você está estudando para alguma certificação do mercado financeiro, CEA, CFP, Ancord, CFG, muito em breve a gente já vai ter o curso. Aliás, tem um link aqui, se o nosso curso, se você está vendo esse vídeo e o nosso curso CFG ainda não está lançado, porque a gente está lançando ele ali no último trimestre de 2024, tem uma lista de espera que você pode se inscrever aqui embaixo, tá bom? Mas se você está estudando para uma dessas certificações e quer aprender o mercado de verdade,
fica aqui o convite. Você pode se inscrever nos cursos aqui da T2, porque eu ensino o mercado financeiro para valer. E você que me acompanha aqui no YouTube tem um desconto, tá? 10% se você usar este cupom que eu estou colocando aqui, que é o cupom YouTube10. E se por alguma razão você tem dúvida se o curso da T2 é a melhor escolha para você, se você tem dúvidas disso, não se preocupe, você pode experimentar sem nenhum compromisso. Aqui na T2 a gente tem um modelo de trial, que você pode se cadastrar gratuitamente, sem nenhum compromisso. Aí você vai descobrir por que os nossos alunos avaliam tão bem os nossos materiais. Então você se cadastra aqui, tá? Não tem compromisso, não tem dado de cartão de crédito, não tem nada. Você vai colocar nome e e-mail e vai acessar a plataforma com o curso que você escolher e vai experimentar as aulas, plataforma de simulados, nossa apostila. E aí, se você entender que é a melhor escolha para você, será um prazer acompanhar você dentro da nossa plataforma e não esquece que você tem um desconto. Então, tá aqui o convite. Primeiro, para você aproveitar o desconto. E segundo, para que você, caso você tenha dúvidas, experimenta antes de fazer a sua matrícula. Depois você me fala, tá bom? O link tá aqui embaixo. Vamos lá. Vamos voltar aqui, feito aí o jabá, para essa perguntinha aqui para a gente fechar. Ó, o investidor realizou um projeto cujo custo inicial foi de 6,5 milhões. Seu fluxo de entrada foi o seguinte. Considerando que a TMA, ou seja, a taxa mínima de atratividade é 10, a TIR desse projeto é de... Deixa eu te dar uma informação. Para você calcular a TIR, tá? Para você calcular a TIR, você não precisa da taxa mínima de atratividade. Porque a TIR, ela calcula exatamente o retorno. Tudo bem? Agora, por que eu trouxe isso? Porque eu quero fazer algumas provocações aqui. Então vamos lá, desenhar esse fluxo de caixa. Agora eu já vou suprimir as casas decimais, principalmente porque agora a gente quer em percentual, ou seja, a gente quer a taxa, eu não quero o VPL. Você pode suprimir casa decimal que você não vai ter nenhuma dificuldade de interpretar. Então, ó, 6,5 é o quanto eu vou investir. Depois, no ano 1 eu recebo 4, depois eu recebo 3 e depois eu recebo 1. Se eu colocar isso no HP, eu vou ser feliz aqui com HP, tá bom? Então, ó, FCLX, deixa eu só tirar ela aqui, que ela ficou bem atrás de mim, né? Ó, assim já tá bom. Ó, FCLX, quanto que esse investidor está investindo? 6,5, então 6,5. Se ele está investindo é negativo, então CHS para ficar negativo, GCF0, que é o cash flow no momento zero. Depois, ele recebe 4. Então, 4G CFJ. Depois, 3G CFJ. E depois, 1G CFJ. Já informei tudo que eu tenho de informar para HP. Se a questão quer que a gente calcule a TIR, basta eu perguntar para HP agora qual que é a TIR, apertando na letrinha F e aqui ó, em IRR. Então, a TIR é 13,91. 13,91. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai fazer conta. Mas, com base no que eu te ensinei agora há pouco, se eu tenho uma TIR de 13,91, que foi o que nós achamos aqui, ó. Se eu tenho uma TIR de 13,91 e eu tenho uma taxa mínima de atratividade de 10, se eu for calcular o valor presente líquido desse projeto, vai ser positivo ou vai ser negativo? Responde. Coloca nos comentários. Vai ser positivo ou vai ser negativo? Quero saber. Olha só, vamos fazer essa conta, tá? Eu não sei o que você respondeu aí, mas a gente vai fazer essa conta e a gente pode suprimir casa decimal, então a gente pode manter a HP do jeito que ela está. Deixa eu vir aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai informar para HP que esse projeto que a gente tem, ele tem uma taxa de 10%, que é a nossa TMA. Então, eu vou falar para HP, ó, 10 no I. Agora eu pergunto para HP, qual que é o NPV, ou seja, o valor presente líquido? Então, ó, F, NPV, valor presente líquido. E aí? Vai ser positivo ou negativo? Deu positivo. Deu 0,37 e você sabe por quê, né? Porque a gente suprimiu as casas decimais. Então, isso aqui seria 370 mil aproximadamente, certo? Porque a gente suprimiu todas as casas decimais.
Por que eu quis fazer isso? Para reforçar para você que quanto que é a nossa TIR, ou seja, quanto que esse projeto me traz de retorno, tá? Deixa eu tirar HP, vou ficar aqui, ó. Esse projeto me traz de retorno 13,91, foi isso que nós descobrimos, não é? E eu exijo quanto? Eu exijo 10, tá aqui, ó, 10. Então quer dizer que ele traz um retorno maior do que o que eu exijo. Então, por isso, esse é um projeto viável. Esse é um VPL positivo, de 370 e alguma coisa, calculando aqui, suprimindo as casas decimais. Repito, se a minha taxa de retorno exigida for maior do que a minha TIR, quer dizer que aquele projeto ele é inviável, ele traz menos do que eu exijo. Tudo bem? Então, para a gente fechar essa aula, eu quero reforçar alguns pontos com você. VPL, valor presente líquido de um projeto de investimentos, trazendo o fluxo a valor presente, considerando entradas e saídas que sejam irregulares, certo? Posso ter em tempos diferentes e tudo mais. Isso é o VPL. Se o meu VPL é positivo, indica que aquele projeto é viável. Quanto maior for o meu VPL, mais grana eu estou ganhando. Simples assim, tá? Se é negativo, quer dizer que é um projeto inviável. O retorno que ele dá é menos do que aquilo que eu exijo enquanto investidor. E o que eu exijo está relacionado com a TMA, que, repito, o que eu disse nesse vídeo, a TMA, ela vai ter alguma relação com a taxa livre de risco? Sim. Mas além disso, a gente vai colocar um prêmio pelo risco, vai colocar a percepção do investidor em relação ao risco, tá bom? Então, é importante a gente entender esses conceitos na hora de calcular a viabilidade de projetos. Conta aqui para mim nos comentários o que mais você quer ver nessa playlist onde a gente está trazendo cálculos, finanças empresariais, certificação CEA, CFG, CFP e tudo mais. Vai ser muito legal ver os seus comentários. Lembrando que o link para que você estude com o nosso curso completo está aqui na descrição e vai ser um prazer acompanhar você dentro da nossa plataforma. Eu vejo você no próximo material. Tchau!